Vamos começar falando pelo Galo. Atlântico vence de goleada a Fux de Seberi. Mais um jogo pelo Campeonato Gaúcho. O Atlântico, que agora tem uma sequência um pouco mais tranquila nesse calendário, volta a jogar depois com o Blumenau pela Liga Nacional, mas tem uma distância aí entre os jogos, e atuou no sábado, jogo fora de casa contra a Fux de Seberi, e conseguiu ampliar esse marcador com 6 gols aí, e uma vitória muito merecida pelo Atlântico, que conseguiu ser muito efetivo nas chances que teve, Serginho contribuindo com um gol. E o Atlântico, do Campeonato Gaúcho, está ali na terceira colocação, brigando, segundo, terceiro, quarto, no topo da tabela, mas é bom lembrar que o Atlântico ainda não tem faltam ainda alguns jogos, mas foi um resultado muito bom para dar confiança. Agora é reta final, principalmente do campeonato da Liga Nacional, e o Atlântico precisa encaminhar muito bem essa classificação para depois começar a brigar com grande contra grande, Natan. Está certo. A gente também tem informação do Ipiranga, né, Eric? Que o Ipiranga é superado pelo Ituano no estádio Novelli Júnior. É isso aí. Vamos dar um pouco mais de atenção para o Ipiranga, porque esse jogo que aconteceu ontem, um jogo, mais uma vez, de 6 pontos, briga direta, confronto direto contra o Ituano. O Ipiranga acabou perdendo por 2-1, sobre o jogo, um primeiro tempo até muito parecido das duas equipes, muito equilibrado, ou pelo menos na minha compreensão foi assim. O Ipiranga faz o seu primeiro gol, logo na sequência já o empate do time do Ituano, mas uma segunda etapa, que aí eu falo em relação a esse resultado, que eu acho que de fato foi justo para o Ituano, porque começa o segundo tempo com muita mais intensidade, sendo agressivo, fazendo o seu gol 4 minutos da segunda etapa, e teve várias chances, levou muitas chances de perigo ao gol do goleiro David. O técnico Júnior Rocha tentou daqui a pouco chegar perto desse marcador para, quem sabe, arrancar um pontinho desse time do Ituano, que vinha em uma arrancada muito boa, com uma sequência muito interessante de vitórias. Tentou colocar o Fidelis ali no meio campo, que é um jogador que não é tão combativo, né, nessa linha central. Tentou também fazer essas modificações com o Eric entrando, mas acabou não surtindo efeito com gols. O Ipiranga até houve uma melhora aí nesses minutos do segundo tempo, porém o marcador termina em 2-1. O Ipiranga, mesmo perdendo, se mantém na liderança, porque tem o melhor ataque da competição, mas o Ituano, e aí aquilo que eu falo, Natan, e o pessoal às vezes se fala muito que é uma Série C muito difícil, um Campeonato Brasileiro Série C que é elitizado, e isso eu falo não só no nível técnico das equipes, na qualidade do grupo de jogadores, nessa competitividade dessas equipes, mas eu falo também em camisas muito pesadas, em equipes que transitam por muitas vezes de Série B, Série C, algumas inclusive no grupo do Ipiranga que já estiveram na Série A, então isso faz com que ela se torne muito complicada, e quero dizer que e algum tempo atrás nós falávamos que o campeonato estadual era uma Copa do Mundo, eu vou dizer que se essa Série C não for uma Copa do Mundo, ela é uma UEFA Euro, então, porque vai ser muito difícil. Tá certo. Vamos falar do Internacional, que esteve enfrentando o Juventude, e também o Grêmio, o Fluminense, ambos a dupla Grenal aí venceu na rodada. É isso aí. Grêmio e Internacional, os dois venceram. O Grêmio, jogo muito ruim contra o Fluminense, do ponto de vista do jogo em si, um jogo não foi bom. O Grêmio desencantou, hein? O Grêmio desencantou, conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, e o Internacional conseguiu sua primeira vitória jogando dentro do estádio Beira-Rio, em Clássico Gaúcho, contra o Juventude. Placares apertadinhos, né? 1-0, os dois jogos terminando em 1-0. E depois eu volto mais para falar sobre o dupla Grenal. Só quero relembrar que o Ipiranga, na semana passada, fez um treinamento com a equipe de do Corpo de Bombeiros Militar de Erechim, e quero trazer essa informação muito interessante. No jogo da Euro, que eu relembrei, teve um jogo entre Dinamarca e Finlândia, que o jogador Christian Eriksen teve um mal súbito e teve sua vida salva após o atendimento correto e adequado. Então os clubes e a comunidade do futebol têm se preocupado com isso, então dou os parabéns para o Ipiranga de Erechim, que se preocupa com isso, com a qualidade não só dos atletas, mas com todos aqueles que se envolvem durante uma partida de futebol. Antes do futebol, vem a saúde das pessoas. Um abraço, Natan, e para todo mundo também. Tá certo aí, comentário do Eric Oliveira. Obrigado, Eric. A gente retorna amanhã contigo, e hoje, 5 horas, no Virando o Jogo. Até amanhã. É isso aí, dia do futebol. Vamos falar muito sobre futebol hoje no Virando o Jogo.